Fala pessoal, este aqui é o LG G2 Mini, o smartphone intermediário que traz o visual do G2 e veio para competir com outros aparelhos aí da sua faixa de preço. Ele possui conexão 4G e tem uma tela de 4.7 polegadas. Será que esse aparelho ele é capaz de disputar com a concorrência? É isso que nós vamos ver nesse review. O G2 Mini ele também não é um aparelho que é muito grande. Primeiro que o design dele ajuda, que ele manteve o design do G2, que há aqui bordas estreitas nas laterais, então ele ocupa aí quase toda a frente com uma tela aí, que a tela no caso dele é de 4.7 polegadas. De espessura ele tem 9.8 milímetros, né, o que é uma boa espessura aí para um aparelho intermediário. De altura ele tem 129.6 milímetros e na largura ele tem 66 milímetros. E como ele tem um acabamento de plástico, ele não é um aparelho pesado, ele tem 121 gramas, então isso se torna um aparelho bem leve e confortável para se usar. Falando então justamente nesse plástico, nós temos o acabamento dele aqui que é texturizado aqui, então que ele não vai deixar marcas aí de dedo, né, de impressões digitais, e vai facilitar bastante o uso, que não é nem um pouco escorregadio, né, facilita bastante isso. Mas nem por isso ele aparenta ser um aparelho barato, né, de acabamento inferior, pelo contrário. Ele tem aqui até uma borda aqui em volta prateada que garante um design interessante ao aparelho. E nas laterais ele não há nenhum botão nele, só em cima vai ter então a entrada do fone de ouvido, embaixo você vai ter a entrada micro USB e os dois alto-falantes. Como ele não tem botões em volta, ele usa então manteve ali os botões do G2, que é uma exclusividade da LG, que você tem aqui esses 3 botões que você consegue controlar a maioria das funções dos aparelhos, né, que é um para baixo, para cima, e mais o botão de ligar stand-by, que vai servir para outras coisas também. Aqui nós temos a câmera, é uma câmera de 13 megapixels e o LED de iluminação. É bom falarmos também que essa versão aqui é o LG 2 Mini versão 4G. Por que eu digo isso? Porque há no mercado, no Brasil, 2 versões desse aparelho sendo vendida, a 4G e a versão 3G. As diferenças vão além aqui da rede que ele utiliza, porque o 4G ele possui um processador diferente e a câmera é diferente, então são coisas aí que falem o preço, que é um pouco maior do 4G. Para começar, o processador do 4G é um processador aí que não é muito utilizado, mas é um NVIDIA, um Tegra 4i. Ele tem então esse chip, um processador, né, uma CPU quad-core de 1.7 GHz e a GPU é uma GeForce. Enquanto o 3G ele vai ter um Snapdragon 400 quad-core de 1.2 GHz e a GPU é uma Adreno 305. Isso no uso torna o 4G um aparelho bem mais rápido e potente do que o 3G. Em termos de número, nós vamos ver mais para frente que ele quase alcança a pontuação de alguns aparelhos topos de linha que estão à venda no mercado hoje. A tela dele, conforme já foi dito, é uma tela de 4.7 polegadas, mas um dos grandes problemas dele é justamente a tela. Embora seja uma tela de IPS de excelente qualidade, mas o grande problema é justamente essa resolução que a LG resolveu colocar nele, não só nele como outros aparelhos aí intermediários. A resolução dele é de 540 por 960 pixels, ou seja, dá uma densidade de mais ou menos 234 pixels aí. Isso é ruim por quê? Porque uma tela de 4.7 polegadas, ela pede, por assim dizer, uma tela que seja no mínimo HD. Então um aparelho que tem um preço aí de intermediário para cima e uma tela de boa qualidade, a LG pecou ao colocar uma tela com essa resolução. Isso você nitidamente consegue entender por quê. Quando você começa a olhar para os ícones principalmente, dá sempre aquela impressão que está meio, vamos dizer assim, embaçada a tela. Inclusive, olhando bem de perto, dá até para notar o serrilhado dos... Isso é ruim, eu achei desnecessário, porque se nós pegarmos o Optimus G, que é um aparelho de 2 anos atrás, que tem a tela exatamente, praticamente do mesmo tamanho,
e tem um processador inferior, ele já tem resolução HD 720p. Então, você colocando um do lado do outro, nitidamente a tela do Optimus G é melhor que a do G2 Mini. Então foi um grande erro aí da LG nesse aparelho que teria tudo para ser um aparelho de ótima qualidade. Mas isso não quer dizer que a tela seja ruim, pelo contrário, é uma tela que dá para você conseguir visualizar vídeos normalmente, você vai conseguir isso sem problemas algum. Por outro lado, ele ajuda no desempenho, porque tendo uma resolução mais baixa, você dá uma certa folga ali para a GPU trabalhar, e o resultado disso vai ser o quê? Vai ser diretamente no desempenho dele. Por exemplo, em imagens, vamos ter imagens vivas aqui, ó. Aqui uma foto, dá para notar aqui como o display ele é bem vivo aqui e deixa até um preto bem acentuado, e detalhes aqui das fotos ficam muito bons. Em termos de vídeo também vai ser praticamente a mesma coisa, que um vídeo, por exemplo, um vídeo em Full HD. Ele vai rodar normalmente o vídeo e a tela vai conseguir suportar isso de modo perfeito, com maestria. Então, mesmo vídeos em Full HD, e ele vai conseguir fazer isso. Então, ainda continuando falando a respeito do desempenho dele, graças ao seu processador quad-core, graças à sua GPU, que é uma GeForce, em jogos principalmente você vai começar a notar que ele tem uma qualidade incrível. Eu vou rodar aqui o jogo, o Dead Trigger 2, e vamos notar o quê? Que ele consegue aqui nas configurações rodar o máximo possível de taxa de frames ou de capacidade gráfica que esse jogo oferece. Então eu vou colocar aqui para vocês verem, e nas configurações, em performance, então está em Ultra Wide, ou seja, é o máximo aqui de performance que dá para utilizar aqui no Dead Trigger. Vamos jogar aqui então. Então nós podemos separar aqui os detalhes dos gráficos, aqui a poeira aqui no céu, aqui na água, já com o reflexo, né, dos prédios, reflexo da luz. Então com certeza é um aparelho que vem bem completo e potente aqui para rodar a maioria dos jogos potentes aqui. Um outro jogo bem potente aqui que eu vou mostrar, da Liga da Justiça aqui, né? Então ele é um jogo que usa, né, a Unreal Engine, que dá para notar aqui o quão potente é esse jogo. E ele roda perfeitamente aqui no... Então dá para notar que ele é um jogo bem potente. Muita gente gosta de falar a respeito de testes, de benchmarks, né? Então vou rodar aqui o AnTuTu, só para nós termos uma ideia aqui da potência dele. Ele fez 24.301 pontos no AnTuTu, que é uma pontuação bem alta. Aqui, se nós compararmos em detalhes, nós notarmos aqui ele fica na frente do Galaxy Note 2, do S3, e muito próximo aqui de outros, como o próprio G2 ou o S4. Então, ele tem uma pontuação boa aí, que está quase ali praticamente junto com o Moto X, aí, que é um aparelho que tem basicamente ali um preço parecido com o dele. Então é um aparelho aí bem potente aí para a categoria dele. Em termos de sistema, vou mostrar aqui para vocês, ele roda o Android na sua versão 4.4.2. Sabemos que a LG, infelizmente, ela não é um grande exemplo quando o assunto é justamente atualizações. Então, mas como é um aparelho que tem um hardware bom, é possível que em breve e até mesmo seja atualizado. Porém, tem um agravante, principalmente para aqueles que gostam de instalar novas ROMs, custom ROMs. O que acontece? Como ele utiliza um processador diferenciado, né, que outros aparelhos poucos têm, então o grupo de pessoas que desenvolve para eles é pequeno, ou seja, então dificilmente você vai achar aí ROMs modificadas para esse aparelho. Então pode ser um ponto negativo, então você vai depender exclusivamente da LG trazer atualizações para esse aparelho. A interface que ele usa, né,
LG UI3, que é a mesma utilizada no G2, no G Pro e no G Pro 2, que tem várias funções aqui interessantes. Como eu sempre costumo dizer, a LG traz até que funções bem interessantes para os aparelhos seus. Embora ela customize bastante, tornando quase uma outra interface se comparada com o Android puro, ela não deixa de ser bastante útil, que eu acho mais importante. Dentre as suas características, nós podemos notar aqui que ele tem o K-Slide, que são, na verdade, mini apps, que ele abre aqui, conforme vocês podem notar, uma pequena janela na tela aqui, que você pode rodar o vídeo e continuar utilizando o aparelho sem problema algum. Você pode mudar aqui a transparência dessa tela. E passa aqui a apertar para fechar. Existem outros aplicativos, como o Mini Apps, como de telefone, que você vai deixar o discador aqui na tela. Um bastante útil, né, que eu acho, de calculadora. E dentre outros ali. Você tem aqui as duas barras, tanto de controle de brilho, né, como controle do volume. Se você aperta aqui, vai abrir aqui todos os volumes possíveis, que também ajuda bastante aí nas funções dele. Na parte de conectividade, ele tem o básico, que seria o Bluetooth 4.0, tem a conexão Wi-Fi, DLNA, e, como já foi dito, ele é compatível com o 4G nacional, e ele tem também o NFC, que não é um recurso muito utilizado em aparelhos nesta categoria. E além disso, ele tem aqui uma coisa bem interessante, que é o Quick Remote. O que é o Quick Remote? Assim como outros aparelhos como o G2 ou o G Pro, ele transforma o celular em um controle remoto universal. Porém, ele é um aplicativo um pouco limitado se comparado com os outros mais potentes. Por quê? Porque aqui você consegue cadastrar somente 3 tipos de aparelho, como TV, DVD e Blu-ray. E não tem como mudar isso. Já o G2 e o G Pro, ali tinha opções de você colocar condicionado, decodificadores de TV digital, de operadoras a cabo, e também tinha a opção de aprendizagem, de você poder aprender código de outros controles remotos. Então você fica limitado aqui no G2 Mini, diferente do G2. Mas, mesmo assim, ele tem aí o infravermelho, que fica aqui na parte de cima, que é uma coisa que geralmente só os aparelhos tops de linha vem trazendo ultimamente nele. Além disso, você tem as configurações aqui, você dando um zoom, você consegue diminuir a tela, você apertando e segurando num lugar cego, você consegue também aqui configurar os widgets, papel de parede, aplicativos. Aqui no menu, se você apertar aqui a engrenagemzinha, você automaticamente pode desinstalar os aplicativos aqui, bastando apertar o xizinho vermelho aqui. Então essas são as funções da interface aí da LG. O melhor disso tudo é que ela não torna o aparelho pesado, pelo contrário, ele é bem fluido em todas as suas funções, então isso agrada bastante nesse aparelho também. E ele tem sua principal função de software, que é o Knock Code. O que é o Knock Code? Você pode dormir a tela apenas dando 2 toques na tela ou fazer o mesmo para acordar. Mas, além disso, ele tem um método de desbloqueio, que é o Knock Code. O que é o Knock Code? Você vem aqui em bloqueio de tela. Além das opções que nós já conhecemos, o deslizar, o reconhecimento de rosto, o padrão ou o próprio inserir PIN ou senha, você tem aqui o Knock Code. O que é o Knock Code? Você configura, então, uma sequência de toques para desbloquear a tela. Por exemplo, eu vou colocar aqui essa sequência. Daí, tá feito, configurei. Vou desligar a tela. Com a tela desligada, você vem e faz a mesma sequência. E a tela vai automaticamente ligar e religar. O aplicativo de música dele é um aplicativo bem completo também. Tem equalizador, tem tudo. O de vídeo, né, nós já vemos aqui. Vou colocar. O que eu gostei no aplicativo de vídeo é o seguinte. Ele é um aplicativo bem completo. Ele traz muitas funções que somente os aplicativos de terceiros ele vai ter, como você diretamente na tela. Diretamente na tela você pode aumentar o brilho, aumentar o volume,
Aqui você pode dar um zoom também no vídeo, coisas que outros aplicativos não fazem. E além disso, ele tem ali suporte a praticamente todos os codecs disponíveis hoje na internet. Então você consegue rodar vídeos em Full HD, seja no formato MP4, no formato WMV, no formato MKV, que é o mais interessante, e outros formatos diretamente nele. Então a necessidade de você colocar um aplicativo de terceiro para rodar vídeos é somente questão de gosto, porque em desempenho, com certeza é um aplicativo já bem completo, você nem vai precisar de outro aplicativo aí nele. A câmera dele, que é uma câmera, como já foi dito, de 13 megapixels, que tem qualidade, uma boa qualidade de fotografia para um celular intermediário. Ela é recheada de funções aqui, como disparo através da voz. Você tem controles de brilho, foco automático. Você tem um máximo aqui de 13 megapixels, né, que é a resolução dela. Vamos deixar em 10, que fica um widescreen aqui. Você tem um ajuste de ISO, embora seja uma faixa de ajuste pequena, ele tem balanço de cor, etc. No modo, você vai ter o disparo normal, você vai ter a função HDR, disparo múltiplo, que você tira aí com um toque, você tira até várias fotos, aí depois você escolhe a melhor posição, filtro de imperfeição e outros tipos de configurações. Na parte de vídeo, ele é capaz de gravar vídeos em Full HD, muito bom isso, né? A 30 frames por segundo, e também é uma excelente qualidade aí de vídeo. Tá passando aí na tela algumas imagens, umas fotos tiradas por ele, que são fotos bem vivas aí, que ilustram a qualidade dele também. Além, é claro, de também gravar vídeos em excelente qualidade. Desde que você tenha uma boa iluminação, você consegue aí um bom desempenho na área de fotografia com esse aparelho. Então é isso, pessoal. Esse aqui é o LG2 Mini, que é um aparelho que ele vai satisfazer hoje praticamente tudo que aparelhos topos de linha eles conseguem fazer. Ele é um excelente aparelho, a bateria dele é de 2.440 mAh e é a bateria que dura aí o comum de todos os aparelhos vendidos atualmente, vai durar aí mais ou menos um dia aí de carga, que é o suficiente para carregar aí no final do dia. Então, se vocês gostaram do vídeo, comentem, deixem seus comentários aí, favorite aí nosso canal, assine ele, que toda vez que tivermos vídeos novos, vocês vão receber diretamente aí na sua caixa de e-mail. Então, é isso aí, esperem aí que em breve teremos novos reviews aqui no nosso canal.